Reed Richards é o ser humano mais inteligente da Marvel nos quadrinhos. Nos cinemas, Reed Richards é só o cara que a feiticeira escarlate transformou em espaguete, beleza? Uma pena, inclusive, né? Só que o Senhor Fantástico é muito mais do que uma mente brilhante e uma macarronada. Muito mais do que isso. O líder do Quarteto Fantástico tem o poder de se esticar. Pô, que poder ruim, hein, Peter? Nada disso. Até hoje, o Reed Richards não tinha mostrado os limites desse poder. Agora você vai descobrir que o poder do Senhor Fantástico impressiona, galera. Mas olha, impressiona demais. O que vai esticar também nesse vídeo vai ser seu queixo. Eu garanto, seu queixo vai até o chão com essa história que eu vou contar agora. Inestrantes, Peter aqui! Eu não reclamaria se eu tivesse o poder do Senhor Fantástico. Pô, imagina, você tá ali no sofá assistindo um stream, largadão, aí bate aquela vontade de tomar um refri. Pô, você vai levantar e andar até a cozinha? Não, nada disso. Deixa seu braço, porra, vai lá sozinho. Estica o braço, pega o refri na geladeira, traz de volta geladinho. Não é maneiro? É um poder maneiro. Tudo bem que você não vai conter uma invasão alienígena, mas, pô, pega um refri. Vai lembrar também que o Senhor Fantástico faz mais do que se esticar, para com isso. O corpo dele, ele pode assumir diferentes formas, ele pode envolver um inimigo. Ele pode virar um paraquedas, pô, maneiro, isso é maneiro demais. Houve uma época que o Reed Richards mostrou que podia até se disfarçar, alterando o próprio rosto para ficar parecido com uma outra pessoa. Esse é um outro poder, né? E aí a gente pergunta, qual é o limite disso tudo? Quem tem limite é o município. O Reed Richards superou tudo que você viu antes. Se prepara, porque o bagulho foi insano. Tá com medinho? Não, né? Então você vai ficar. Então aproveita e se inscreve no canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Pô, obrigado de coração, galera. Vamos lá. Bom, como vocês sabem, o Quarteto Fantástico ele foi criado pelo Stan Lee e pelo Jack Kirby. Senhor Fantástico, Coisa, Mulher Invisível e Tocha Humana foram os primeiros super-heróis da Marvel. É o começo de tudo que a gente conhece hoje. Surreal, né? Muito maneiro isso. Naquela época, e foi em 1961, ninguém se preocupou muito com os limites de poderes, né? Quem vai se preocupar com isso? Quanto mais melhor, né? Quanto mais exótico, melhor. O Stan Lee ia escrevendo e criando coisas novas mês a mês, e o Jack Kirby ia desenhando tudo. Era essa linha de produção, entende? Saía da cabeça criativa lá do Stan Lee e o Jack Kirby transformava aquilo em realidade. Bom, em realidade entre aspas, mas enfim. Depois de um tempo, a Marvel estipulou que o Senhor Fantástico poderia se esticar com segurança até cerca de 500 jardas, ou 457 metros. É coisa pra caramba, ok? Quase, porra, meio quilômetro. Ou seja, o Senhor Fantástico pode ficar parado num canto e o braço dele percorre o equivalente a mais de 4 campos de futebol. Imagina o Reed Richards jogando no gol. Pô, não tem como. Entendeu? Só que existe uma regra para esses poderes. Quanto mais Reed Richards se estica, mais dor ele sente. É assim, isso é canônico. Até esse limite de 457 metros, ele tá de boa. Daí pra frente, começa a doer. Irrita, rapaz, dói pra caramba. E além disso, quanto mais o Senhor Fantástico se estica, menos força ele tem. A uns 5 metros de distância, pô, ele mete um socão que o bandido voa longe. A 457 metros, ele tipo, dá no máximo um peteleco. Entende? Vai diminuindo a força dele. E o curioso aí é que a Marvel nunca definiu um limite absoluto. Entende? O máximo do máximo. Tipo, se o Reed Richards ignorar a dor e a fraqueza, ele vai até onde? Nem ele sabe. Mas se eu te disser que tudo isso é fichinha fora das 3 dimensões, como é que o poder do Senhor Fantástico se comporta numa realidade diferente? Uma realidade com 4 dimensões. E a resposta veio agora na edição número 5 da revista do Quarteto Fantástico, que acabou de sair nos Estados Unidos. Eu vou tentar explicar, ok? Mas eu vou logo avisando. Eu não sou gênio, sabe? Eu não chego nem no dedinho, mindinho do Reed Richards. O que acontece é que o Quarteto Fantástico é atacado por um vilão que consegue abrir portais para a dimensão sombria. Aquela lá, do Dormammu, você conhece? Eu vim barganhar. Só que esse vilão vai além. Ele usa esses poderes para rotacionar os membros do Quarteto Fantástico através da 4ª dimensão. Como assim, Pedro? Não sei, cara. O que eu sei é que todos nós, a gente vive em 3 dimensões. A gente vive no mundo de 3 dimensões. Nossa realidade é tridimensional. Os cientistas especulam que possa haver sim outras dimensões. Mas, como seres de 3 dimensões, os nossos corpos eles não percebem essa 4ª dimensão. Nossos cientistas não conseguem lidar com isso. E aí o roteirista mete outro conceito louco, mais científico ainda, ok? Vida espelhada. Esse eu tive que olhar na Wikipedia, não teve jeito, né? O organismo de todos os seres vivos é formado por moléculas. As proteínas são formadas por aminoácidos que são posicionados da esquerda para a direita e DNA e RNA são formados por açúcares que são posicionados da direita para a esquerda. E se inverter? Ainda são as mesmas moléculas? Tecnicamente sim, só que nenhum ser vivo conhecido é assim. Então, vida espelhada seria algum tipo de organismo que teria essas moléculas invertidas. Ok até agora? Rapaz, lembra do meu professor de biologia me dando esporro. Imagina se tem algum professor de biologia me olhando assim, Peter, é melhor você parar.
Rapaz, é o que eu vi. Eu sei que você é professor, mas eu vi na Wikipedia. Eu tô só passando pra vocês. Olha as voltas que esse vídeo deu já agora, ok? A gente começou falando de um cara que estica, né? Enfim, esse vilão do Quarteto Fantástico usou a quarta dimensão pra inverter as moléculas do corpo dos heróis. Então as moléculas não estão mais funcionando como deveriam. Eles viraram vida espelhada, mas eles vão morrer. O corpo deles não consegue mais absorver nutrientes porque toda a comida é feita com moléculas normais. Eles não são mais biologicamente compatíveis com esse universo que você tá e que eu tô, ok? E o Reed Richards deduz isso tudo em questão de minutos. Pô, o cara é mente brilhante, né? Ele não é burro igual aquele cara lá da Wanda, né? E o cara deduz isso sem consultar Google, Wikipedia, nada, nem ChatGPT. O cara é bichão, bichão demais. Mas, Petri, e aí? O que eles têm que fazer? O Quarteto Fantástico parte para a dimensão sombria para acessar a quarta dimensão e desfazer bagunça. Como? Essa é a grande pergunta. E uma grande pergunta exige uma grande resposta. O Senhor Fantástico não tem como construir uma máquina que faça isso. Ele tem que ser essa máquina. O que ele faz é um negócio absurdo. Ele expande a mente dele e o corpo para dentro da quarta dimensão. Ele quebra os limites da física para se esticar através de uma dimensão que ele sequer consegue compreender. Tipo, faz parte da compreensão humana. A gente não entende, não faz nada sentido ali. Ao mesmo tempo, ele tem que puxar os outros para desfazer a inversão. Então, o que o Reed Richards faz não pode ser medido em metros. Ele se estica além do espaço tridimensional convencional. Ele vira um negócio que desafia o próprio conceito de geometria que a gente conhece. É quase como virar do avesso. É tudo em todo lugar ao mesmo tempo, exatamente. Exatamente isso. É como eu falei no início desse vídeo, quanto mais o Reed Richards se estica, mais dor ele sente, mais fraco, né? Mais fraco ele vai ficando. E ele acabou de se desdobrar para uma dimensão impossível para um corpo tridimensional. O Senhor Fantástico consegue resolver o problema, mas ele desmaia logo depois. Reed Richards, tá no bico do urubu agora, mas ainda junta forças para explicar a experiência para a esposa. Abre aspas. Difícil de saber onde eu começava e terminava, querida. Difícil de encontrar meu caminho para casa. Aqui entre nós, chega mais perto, tá? Vamos combinar um negócio. Um cara que faz isso nos quadrinhos ia morrer virando espaguete? Eu acho que não, ok? Mas vou ficar quieto pra não gerar treta. Bom, o Quarteto Fantástico tá vindo pra valer pro Semi um dia, tá? Com certeza ele tá chegando. Eu só espero que tenha birutices científicas desse patamar também no cinema. Eu quero ver isso, eu quero ver essas cenas casca-grossérrimas também no cinema, encascoradas. Agora deixa nos comentários quem você querer vendo sendo o Senhor Fantástico no cinema. O ator. Fala o nome de um ator pra gente aí. Já que o Kevin Feige não decide, bora na nossa escalação aqui mesmo, né? Comentem e toca aqui. Que isso? Não sai sem sua inscrição. Vou tocar na tela, hein? Daqui, ó. Não vai. Eu não sou o Senhor Fantástico. Aliás, não sou o Senhor Fantástico nem me esticar, imagina na inteligência. Obrigado por isso. Espero você no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!